Bem-vindos a mais um episódio da Ações da Companhia. Eu sou o Gonçalo Garcia e comigo tenho um grande, o único, magnífico Diogo Gonçalves. Diogo, como é que estás? Está tudo. Depois de um hiato de vários meses, né? É verdade, meu. Eu acho que os nossos ouvintes já nem estavam à espera, vai ser uma boa surpresa de final de ano. É verdade. Já não gravávamos desde junho de 2023. Para E, se ver epá, isso. fui ver. E falhámos miseravelmente em cumprir os serviços mínimos aos quais nos tínhamos proposto. Não é? Tínhamos falado que íamos conseguir, ou íamos tentar um episódio por mês. Acho que pá, claramente não conseguimos fazer, mas deixamos aqui as nossas desculpas por ter falhado esse compromisso. E um muito Talvez, obrigado. dois, talvez Muito obrigado. 2024. Sim, sim, talvez em 2024. Mas muito obrigado aos ouvintes que nos escreveram a pedir o nosso regresso nos comentários. É gratificante ver que há algumas pessoas que sentiram a nossa falta. E epá, talvez em 2024, mas eu não me atrevo com mais promessas. Um, Se bem que falar sobre ações e companhia é algo que tanto eu como o Diogo gostamos bastante e fazemos com muita frequência, principalmente offline, não é? Só nos falta aquele pequeno esforço adicional de fazer online. É só uma das nossas conversas mensalmente podíamos fazer online e repartir com o resto do mundo. Mas vamos lá ver se conseguimos fazer um episódio por mês agora. Para Sim, este, ao menos assim temos mais coisas com que falar, não é? Agora não há imensa novidade. exato, exato, exato. E para este episódio decidimos fazer uma coisinha mais simples, mais intimista, só nós os dois, para fechar o ano em uma chave de ouro. Acho que sim, acho que sim. Não. E Acho que essencialmente vai ser importante para nós e acho que é uma altura também para toda a gente fazer um bocado o recap do ano, não é? E em todas as áreas da vida e na área também dos investimentos, acho que é sempre importante haver isso é, se aquela calhar, retrospectiva. e se calhar começamos por aí, Diogo. Como é que correu o ano? Ui. Ahm, eu diria que este ano foi um ano bastante importante na minha carreira de investimentos. Até mais, se calhar, ou pelo menos ao nível do ano de 2020, de Covid, se calhar até foi mais importante do que esse ano. Não porque aconteceu grandes coisas no mundo do mercado dos capitais, acho que até foi um ano, de maneira geral, bastante positiva, mas acho que nem houve assim grandes desenvolvimentos. Portanto, aquilo que estava a acontecer no início do ano foi mais ou menos a expectativa do que aconteceu o ano todo, né? Agora, se calhar, para o futuro já há algumas expectativas diferentes, mas desde o início do ano até agora foi assim um bocado aborrecido, né? Como na verdade é a maior parte, se calhar, do tempo. Sim, como deve ser a maior parte do tempo, não é? O, no início do ano, se bem me lembro, havia muitos medos de inflação, muitos medos de recessão iminente, que já está iminente há quase 2 anos. Muito medo com a guerra. E é curioso que tenha surgido ainda mais uma guerra no mundo. A inflação tem Uhum. abrandado, mas pá, os mercados têm estado a bombar e está quase tudo perto de máximos. Sim, e parece que esta Segunda Guerra, quer dizer, pronto, por um lado não é na Europa, não é? Mas por outro lado também foi, em termos de mercados, foi uma questão de muito pouca dura, não é? Porque houve ali para aí Hum, 2 semanas de reação e depois passado 2 semanas parece que já ninguém ligava ao que estava a passar ali. exato. Pelo menos em termos financeiros. Até a própria moeda deles, não é? Que aquilo teve uma variação muito grande, epá, em 2 ou 3 semanas voltou ao que estava antigamente. Portanto, foi literalmente ignorado. No entanto, para mim foi um ano bastante importante, meu, porque foi um ano, e está a ser ainda de bastante mudança na minha vida, ah, e senti que foi um ano muito complicado da minha parte para lidar com todos os stresses do dia a dia e que isso se refletiu bastante nos mercados. Pá, eu acabo o ano numa posição boa, em máximos históricos, mas acho que a maior parte de nós estamos, não é? Portanto, acabei por
por, por chegar ao final do ano e parecer que este ano hum, é como se não tivesse acontecido grande coisa, só olhar em retrospectiva. Mas durante o ano inteiro foi um ano extremamente turbulento, foi um ano em bastante dificuldade para mim para tomar decisões, em que não agi de todo da melhor maneira a lidar com o meu portfólio. Um, Consegues, e consegues dar um diz, exemplo diz. um exemplo a que, claro, em que o facto de em teres deixado com que as tuas emoções tenham interferido na forma como geriste o portfólio e que tenham levado Epá, a um erro. eu consigo dizer um erro, claro, que efetivamente não trouxe grandes problemas, mas que, mas que poderia ter trazido, que foi pá, ali algures isto já começou mesmo no início, mas onde eu senti mais foi ali algures a partir de Abril. Houve ali uma altura em que eu pá, vendi muita coisa do que eu tinha, praticamente mais de metade, e porque sentia que não estava a conseguir lidar com mais um stress da minha vida, que nem sequer devia ser um stress, né? Nós devemos conseguir dormir descansados, mas como eu estava com muito stress e com muitas preocupações e a passar muito mal noutras vertentes, eu também olhava para isto como uma coisa que me estava a gerar imenso stress. Se calhar não estava, mas era só um foco para eu canalizar o meu stress. E então, a determinada altura, pá, acabei por vender muita coisa do que eu tinha, porque disse, epá, não estou em condições para pensar nisto e tenho que pensar noutras coisas da minha vida. Um, e pá, claramente foi uma má decisão. Foi uma má decisão que não teve grande impacto, porque se olharmos para o ano, na verdade, ali na maior parte do ano, os mercados até tiveram ou estagnados ou a cair, até ali agosto, setembro, e portanto só agora neste último mês é que a coisa voltou a disparar. Pá, e portanto, houve aqui uma questão de timing que também contribuiu para eu não ter sido prejudicado, porque entretanto, depois, à medida que o ano foi passando, eu fui lentamente voltando a investir muitas posições que eu tinha antigamente voltei a recomprar devagarinho. Epá, e refleti também um bocado sobre o meu portfólio todo e também abri algumas posições novas, mas acabou por não ter, lá está, um grande impacto na performance. E eu acabar por chegar ao final do ano e sentir que isso não me prejudicou financeiramente. Mas claramente podia ter sido ao contrário, não é? Quer dizer, Yeah. podia ter sido bastante bom porque, porque as coisas podiam ter corrido mal, e eu não tinha levado com esse drawdown, mas também podia ter perdido os ganhos todos do ano ali durante aquele tempo que eu tive desinvestido. Tivesse Um, acontecido, yep. tivesses tu feito esse desinvestimento 6 meses mais tarde, o impacto seria completamente Sim, diferente sim, e é completamente exógeno. completamente. Exatamente, exatamente. E não tive. Lá está, foi pura sorte e não foi nada da minha parte que trouxe essa performance. E lá está, e por outro lado também tive Não, bastante mais ativo. não te consideres agora um especialista em fazer market timing depois de ter corrido tão bem? É pá, não, de todo, de todo. Aliás, isto assustou mais do que outra coisa, porque isso demonstra, para mim próprio, mas não só, que pá, isto todos nós sabemos, não é? Muitas pessoas têm uma framework como devem fazer as coisas, eu próprio tenho a minha framework, mas que há coisas que muitas vezes não têm nada a ver com o mercado, não é? Epá, desculpa, Gonçalo. Está à vontade. Desculpa. Ok? Então vá, estamos no. Espera. Só que Corta. Estamos para aí no minuto. Coisas que não têm diretamente, lá está, a ver nada com os mercados, não é? Simplesmente tipo, coisas que se vão passar no teu dia a dia, impacto que tenhas no trabalho, mudanças de casa, relações, etc. Pá, tudo isso indiretamente, pá, pode e tem um impacto muito grande no teu bem-estar mental e na tua serenidade e na maneira como estás a olhar para as coisas, e que depois pode ser muito difícil tu conseguires cumprir com a tua framework por fatores exógenos, lá está. E lá está, e naquilo que nós fazemos, uma das regras número um é nunca quebrar o compounding, não é? Portanto, nós temos que conseguir organizar a nossa vida de maneira a que nada dessas coisas consigam
quebrar com aquilo que nós estamos a fazer, porque muitas vezes algumas decisões mais graves podem, lá está, vir a partir com coisas que nós estamos a fazer há muitos anos. Portanto, temos que conseguir mentalmente e no mundo à nossa volta tentar balizar um bocado eh, o que está a passar da maneira como nós lidamos com os investimentos. Pá, isso é muito difícil. E é giro ver que foi um ano, lá está, que não foi por nada financeiro. E eu até imagino o que é que poderia ter acontecido se este ano tivesse acontecido o que aconteceu na minha vida, que houve assim muitas mudanças em níveis pessoais, e tivéssemos apanhado um ano como o 2008 ou 2009, não é? Porque Yeah. as duas coisas podiam estar a acontecer exatamente no mesmo ano. Pá, eu acho que numa situação dessas teria sido um bocado catastrófico. Portanto, tive claramente bom timing ou boa sorte em ser um ano relativamente estável a nível de mercados. Um, É curioso que tenhas tido alguma turbulência na tua vida pessoal e privada e que sintas que não estavas capaz de tomar decisões, mas tomaste uma decisão muito drástica, que foi a de reduzir a exposição completamente, enquanto uma alternativa podia ser, ok, não me sinto capaz de tomar decisões, portanto não vou fazer nada, não é? Tu, é um bocadinho binário as duas, não é? Podes ir para um lado ou para o outro e podemos argumentar que não fazer nada talvez fosse a melhor decisão, dado que quando estamos num estado emocional mais débil, se bem que o sair completamente dos mercados dá-te o conforto emocional de não teres a volatilidade diária. Foi isso que pesou? sim, sim. Eu diria que a minha principal preocupação é, nesta situação onde eu estou, se acontecer um drawdown bastante grande, eu não vou ter capacidade de lidar com ele. E então o meu mind frame foi, pá, neste momento em que as coisas, pá, não me estão a correr assim tão mal, eu prefiro se calhar sair e não ter que lidar com isso, e eventualmente até perder ganhos que tenha a perder, do que estar a levar com mais esse peso, que eu acho que ia ser muito difícil para mim lidar. Portanto, foi uma maneira de reduzir. Lá está, eu acho que os ganhos ali não me iam trazer mais bem-estar. Uhum. Se calhar se ia ser uma coisa boa, mas não me iam resolver os meus problemas. Agora, o impacto que um drawdown teria ia agravar bastante o meu estado mental. Pá, e então foi uma decisão que eu acho que foi errada. Eu acho que a melhor decisão a fazer se Não fazer calhar, é nada? não tomar decisão, não fazer nada. Yeah. E isto também implicou alguns custos de comissões e coisas que poderia não ter tido. Mas efetivamente eu ali, isto não foi também uma decisão de ânimo leve, foi ali, eu tive ali um mês ou um mês e tal, no vai não vai, faço ou não faço, vai, vezes aquilo estava a consumir muito também, e eu disse, eu não consigo, porque eu não posso estar a pensar mais nisto, tenho que resolver outras coisas. Pá, e foi mesmo uma necessidade. Um, e eu vejo que muitas vezes estas coisas, não, lá está, não foi o caso agora, mas muitas vezes essas coisas estão mesmo correlacionadas, porque lá está, voltando ao 2008, e oito, e se calhar falando aqui, por exemplo, do Bill Miller ou de outros casos que tais, né? Pá, se estás numa situação, aí foi um bocado ao contrário, né? Mas estás numa situação que estás com um grande drawdown, os teus clientes, por exemplo, começam a ir embora, se és um fundo e tens que começar a despedir pessoas, pá, isso tem um impacto que ao início é financeiro, mas que depois se transpõe para a tua vida pessoal. Yeah. E até pode, lá está, pode haver um divórcio nessa situação, porque a pessoa também já não está bem e também aquilo também vem agravar as relações pessoais e depois acaba por ser uma questão de uma bola de neve muito grande, a afetar várias áreas da vida. E acho que mais tarde ou mais cedo coisas desse género vão acabar por acontecer a toda a gente. E esses momentos são bastante importantes para uma pessoa conseguir. A maneira como uma pessoa lida nesses momentos é muito importante para aquilo que nós fazemos e para conseguir manter minimamente os nossos retornos ou não. Porque quando as coisas estão todas serenas ou estão todas a correr bem, é fácil manter a nossa postura. Sim. Eu lembro-me, Mas às vezes é desculpa, importante pensar que as coisas podem. Diz, desculpa. Eu estava só a dizer eu, que as coisas podem estar a yeah. mal a nível financeiro, mas Yeah. se tiveres todo o suporte e todo o apoio familiar e amigos e etc., e se tudo o resto na tua vida estiver a correr bem, pá, é muito mais fácil lidar com isso e se calhar não é assim tão grave. E se o resto estiver a correr mal, a coisa já não resulta bem. E portanto, eu acho que é bastante importante para quem quer.
investir e manter o seu compounding para o resto da vida, conseguir organizar a sua vida pessoal e profissional, etc., de uma maneira em que consegue ter esse apoio e várias. Está a faltar a palavra redundâncias, não é? De ter Uhum. várias fontes de apoio e suporte ao longo da vida para poder aguentar esse embalo. Sim, lembro-me de dois exemplos. O primeiro seria o do Buffett, não é? A razão pela qual temos a Berkshire que temos hoje, começou, no fundo, num erro em que o Buffett está numa altura mais difícil da vida dele, em que tinha perdido o pai. Ele só queria fazer uma arbitragem na Berkshire, em que a própria Berkshire ia comprar ações próprias, ele tinha acordado o preço, não é? E de repente mudam ligeiramente o preço. Ele chateia-se com quem estava a gerir a Berkshire e decide comprar a Berkshire inteira, num acto impulsivo, porque estava numa fase difícil da vida. Portanto, mesmo o melhor investidor de todos os tempos, não conseguiu ser inteiramente racional numa altura difícil da sua vida. Pá, isso o Buffett não consegue, nós meros mortais, mais dificilmente conseguiremos. O outro exemplo Sim. que me lembra é o do Guy Spear, o facto dele ter uma personalidade um pouco mais ansiosa e mais nervosa, e mesmo a forma dele falar transparece um pouco isso. Mas ele conseguiu construir toda a sua envolvente o mais tranquila possível, e vive numa zona muito tranquila, num país super tranquilo que é a Suíça, onde tudo à volta dele é super previsível. Portanto, que lhe permite ter mais disponibilidade mental para os investimentos, e mesmo aí ele tende a escolher empresas altamente previsíveis e de alta qualidade, com bastante pouca variabilidade, nos seus resultados operacionais, pelo menos. Sim, sim, e isso é muito importante também, o facto de, lá está, é isso, não só nós, lá está, temos essas fontes todas de redundância na nossa vida de apoio, hum, como por um lado também nos conhecermos e sabermos o tipo de personalidade que temos e como é que nós lidamos com as coisas para podermos adaptar o meio, mas eu sou muito adepto também do facto de, pá, isto obviamente que há graus, não é? Um bocadinho mais elevados ou menos elevados, mas que o ambiente à nossa volta é de extrema importância, nas decisões que nós tomamos. Eu não acho que haja super pessoas e não acho que, no sentido de, bem, uma pessoa não quer comer porcarias, não quer comer chocolates Yeah. ou lasanhas congeladas ou, sei lá, pizzas a toda a hora, etc. Bem, tu podes ter a maior força de vontade do mundo. Se tu viveres numa casa, num ambiente em que tu tenhas isso, essa disponibilidade a toda a hora, tu vais acabar por ceder mais tarde ou mais cedo. Mm. Portanto, se estiveres rodeado sempre de tentações, se o teu ambiente estiver rodeado de possibilidades de coisas boas a curto prazo, em detrimento a longo prazo, ou outras coisas que estás desse género, bem, independentemente da pessoa que for, mais tarde ou mais cedo vai acabar por ceder, na minha opinião. Portanto, eu não acredito muito na força de vontade ou no autocontrole total, né? Eu acho que o ambiente é muito mais importante do que nós pensamos. Nós não permitirmos que o ambiente nos faça ir nesses caminhos e organizarmos as coisas para esses caminhos fáceis serem difíceis, né? É extremamente importante. E, e- e eu acho que essa preparação e essa organização deve ser feita, lá está, quando as coisas não estão a correr assim tão mal, porque quando as coisas começam a correr mal, depois é muito mais difícil. Yeah. E uma moral, eu diria, se calhar deste ano para mim é esta: não que já não existisse, mas sentir que eu, de alguma maneira, o resto da minha vida, o foco, muitas vezes, se calhar, o foco em poder ser um bom investidor significa focarmos mais no resto da nossa vida e manter o resto das coisas da nossa vida bem e na mão de cima, em vez de, se calhar, focarmos tanto nos próprios investimentos em si, porque lá está, as duas coisas são importantes, mas a parte psicológica acaba por ser mais importante do que o resto, e a parte psicológica envolve
nós estarmos bem com as pessoas à nossa volta e com o ambiente à nossa volta e com o que nós fazemos no dia a dia. E essas coisas, se formos desleixar-nos dessas coisas, pá, depois não conseguimos manter a parte psicológica para os investimentos. Um, Yeah. Fica muito mais difícil. e no final de tudo, pá, foi um ano com bastante sorte para mim. E portanto não me posso queixar e também não quero abusar dessa sorte daqui para a frente, né? Portanto, tenho que me preparar melhor para estas coisas no futuro. Eu tenho, antes de fazer qualquer transação, eu tenho uma checklist que provavelmente roubei a alguém e que tem 5 questões. A primeira é: estou cansado, doente ou sob stress? A segunda é: tenho medo de alguma coisa? A terceira é: estou overwhelmed, ou com muitas coisas que não consigo dar resposta. A quarta é: estou a sentir FOMO, Fear of Missing Out. Estou só a fazer esta transação porque tenho medo de perder ganhos. E, e a última, e a quinta, é se tenho estado a dormir bem, a fazer desporto e a comer bem. Isto obriga, e provavelmente eu devo tirar isto do Manis Pabrai, isto obriga a cortar o circuito e, epá, e a ter certeza que esta transação faz sentido. Um, e eu não consigo dizer que antes de fazer todas as transações eu consigo responder corretamente a todas estas questões, mas obriga-me a pensar se realmente algum destes pontos está a ser, a potenciar a transação, não é? Provavelmente, não é? Uma questão seria: tenho estado a comer bem e a dormir bem, provavelmente não é por ter comido uma pizza ao almoço que não me sinto capaz de fazer uma transação à tarde, portanto, há aqui alguma flexibilidade, mas um conjunto de questões destas, antes de fazermos alguma decisão relevante, acaba por ser importante e obriga-te a pensar se realmente aquela decisão faz sentido ou as razões pela qual estamos a tomar aquela decisão. Sim, eu aí estou estressado, quebrava logo, não podia tomar decisões nenhumas então. Mas sim, mas eu próprio também sou uma pessoa estressada. Há alturas em que estou menos estressado do que outras. E Assim, também é fácil reconhecer isso. podes reformular a questão para: estou mais estressado do que o meu baseline. Exato. Isso funciona melhor assim. Portanto, sim, eu até acabei por escrever agora aqui. Acho que sim, acho que é uma boa maneira. O próprio o Guy Spear, agora ultimamente, tem tido também uma outra framework. Bem, se calhar também aplica um bocado isso antes de comprar, mas também tem outra decisão quando compra, que é: eu depois de comprar alguma coisa, independentemente se está a correr bem ou mal ou dos acontecimentos, eu espero sempre pelo menos 1 ou 2 anos até vender. Mesmo que a coisa que eu acho que a coisa foi um erro e que está a correr mal, que eu quero é: ok, vou desligar durante um bocado, vou esperar uns meses ou um ano e depois faço o reassessment para poder vender outra vez. Ou não. E isto aconteceu agora há pouco tempo com a Alibaba também, mas já lhe aconteceu várias vezes, que é: pá, não vou. Se aquilo fez sentido na altura, não é agora, porque aconteceu mil coisas em dois ou 3 meses, pá, que a tese toda quebra e nós não vamos estar preparados mentalmente porque aconteceram estas mil coisas e estamos com várias emoções e podemos estar arrependidos da decisão que tomámos há um mês. Não, vamos deixar as águas passarem, acalmar um bocado e depois voltamos a fazer o reassess. Sim. Um, Acho eu que também acho que lá está. diz. Isto, como tudo, isto não deve ser estanque, não é? Pá, eu acho que estas coisas dependem sempre um bocado. Há coisas que podem ser um bocado óbvias e dizer: não, foi um erro, temos que vender já, em vez de estar a esperar uns meses. Mas ter como framework uma coisa deste género, acho que também faz sentido. Pá, depois podem haver exceções, lá está. Como dizia o Charlie Munger, não é? O amador sabe as regras e o experiente sabe as exceções. Não era bem Yeah. assim, mas é. Sim, sim, essa frase é Importante ao muito boa. início Ele é dizia que saber estas. o novo sabe as regras e o velho sabe as exceções. Ele aplicou mais à experiência da idade. Porque eu acho que é muito importante ao início nós termos estas frameworks que funcionam muito bem. Pá, mas à medida que temos esta experiência, pá, depois obviamente que isto não é uma coisa escrita em pedra e que cada caso é um caso e é importante também saber quando é que não faz sentido aplicar. Hum, mas sim. E eu acho que
essa, digamos, regra do Guy Spear faz sentido, especialmente porque tu, antes de fazeres o investimento, estás muito menos emocionalmente envolvido naquela empresa em particular que estás a analisar. E a partir de em que já tens uma parte do teu capital disposto a essa empresa, já és muito mais sensível às notícias e sentes cada notícia. E quanto antes tinhas um distanciamento maior. E o facto de forçares um novo distanciamento, dizer, eu só vendo daqui a uns meses ou daqui a um ano ou assim, obriga-te a também a sair fora e não veres e não teres que reagir a todas as notícias. Não é? Sim, portanto, é mais uma forma de controlar a emoção em relação aos investimentos. E tu podes estudar, não é? Uma empresa a toda a hora durante meses, mas que na verdade só vais conhecer mesmo a empresa depois de investir nela. Não é? O Principalmente resto se é estiver só aqui a teoria. 50%. Sim, sim, sim. Mas pronto, e como é que foi o teu ano, Gonçalo? Uau. O meu ano foi, pá, a nível pessoal, foi um ano em que dei um passo muito importante, ainda claramente simbólico. Portanto, eu casei em agosto. Um, portanto, alguém como eu, que até bastante recentemente tinha algum receio de compromissos. Isto foi um passo marcante. E a nível profissional, aliás, também foi um ano bastante bom, mas eu acho que não devemos valorizar assim tanto, uh, porque passamos de um ano mais besta, como o ano 2022, a um ano bestial, como o ano 2023, nos investimentos, né, e principalmente em ações, mas eu não acho que tenha sido mais esperto em 2023 do que foi em 2022. Aliás, nem acho que tenha feito algo muito diferente. Apenas tive a convicção de aguentar a mão em tempos difíceis e que permite aproveitar os anos melhores. Portanto, passou A mais um verdade ano está algures lá no meio, não é? Desculpa? A verdade está algures lá no meio. Pois, sim. E passou mais um ano bem, e o mantra continua a ser mais ou menos o mesmo, não é? Investir em empresas de qualidade a preços que permitam retornos adequados e cada vez com mais foco na qualidade, mas para bem e para o mal continua a não resistir a empresas que tenham qualidade assim um pouco duvidosa, desde que significativamente baratas. Mas eu acho que pá, é impossível fazer uma revisão do ano sem mencionar que foi o ano em que o Charlie Munger faleceu, a um mês de fazer 100 anos. Aliás, ele faria um século amanhã. Estamos a gravar isto a 31 de dezembro. O Charlie faria 100 anos a 1 de janeiro de 2024. E, e é espetacular que ele tenha vivido tanto tempo. Eu sinto-me um, especialmente grato por ter sido contemporâneo de Charlie Munger. De certeza que ter sido contemporâneo tanto de Charlie como do Warren pá, é especialmente enriquecedor, porque pelo menos parte da vida deles conseguimos aprender em tempo real com os ensinamentos que eles tinham para nos dar. E, aliás, o meu tema de hoje, em jeito de homenagem ao Charlie, é falar um bocadinho sobre incentivos. O Charlie era alguém que claramente percebia do assunto. Aliás, ele próprio disse que achava-se que estava entre os 5% melhores a perceber o poder dos incentivos e mesmo ele subestimou esse poder. Ou mesmo ele achava que subestimava esse poder. Havia sempre alguma coisa, todos os anos que acontecia, que o espantavam e normalmente isso tinha a ver com incentivos. Sim, a frase que ele diz até. Ao longo da minha vida estive nos 5%, acho eu, que estive nos 5% que percebia mais de incentivos daquela idade, Yeah. daquela faixa etária. Pá, e ao longo da vida, não é? Sempre fui surpreendente, sempre fui achando que os incentivos eram mais importantes do que aquilo que eu achava. Pá, e até hoje continuo todos os anos a aumentar essa importância. Pá, e realmente é uma framework muito importante, na minha opinião, olhar para um sistema, para uma empresa, para o que quer que seja, e perceber como é que os incentivos estão alinhados. Yeah. Mais até do que é que as pessoas dizem. Sim, e não só no campo das empresas, mas também no campo da política.
no campo, à volta da nossa vida. Há muitas coisas que podem ser explicadas, aliás, grande parte das nossas ações são explicadas por incentivos. E o teu tema, meu caro? Qual é o teu tema para hoje? Eu hoje vou fazer assim um sumário de um livro que acabei de ler. Pá, comecei e li em 3 dias. Foi uma recomendação do Moniz Pabrai, no último podcast dele, que se chama What I Learned in Investing from Darwin. Que basicamente é um livro de um gestor de fundo indiano, que trabalhou para a McKinsey durante muito tempo. E ele faz uma analogia. Ele gosta muito da teoria evolutiva, em biologia, epá, e ao longo do livro vai falando sobre questões ligadas à teoria evolutiva e fazendo uma analogia à maneira como ele investe, como o fundo dele investe, e como ele acha que as pessoas devem investir. Portanto, é bastante giro para quem gosta de cruzar, não é, áreas completamente diferentes de saber. Sim, tu disseste que ias trazer este livro como tema há 2 dias e eu tenho estado a ler e estou a gostar bastante. Realmente é eh, recomendo vivamente. E ele é especialmente bom a escrever. Muito bom escritor, tem muito humor e tem histórias muito, muito interessantes. Pá, também recomendo vivamente, pelo menos este primeiro capítulo. E é daquelas coisas de. É mais um livro de investimentos, né? Normalmente já não retira assim grande coisa destes livros, acabam por dizer todos a mesma coisa de uma maneira ou de outra. Mas acho que este em particular, acho que valeu a pena ter lido. Acho que trouxe aqui uma perspectiva diferente. Não sei se vai mudar alguma coisa à minha maneira de investir, mas trouxe aqui umas relações diferentes nos meus modelos mentais que eu acho que não tinha. Muito bem. Queres ser tu a arrancar ou vou eu? Posso arrancar, posso arrancar. Então vai lá. Então, já estando aqui a introduzir este senhor, pá, este senhor basicamente é um indiano que tem um fundo desde 2007, e basicamente o fundo só investe em empresas indianas. Ontem acho que estivemos a ver o portfólio dele, Gonçalo. Tu tinhas dito que as Uhum. duas maiores posições não eram indianas e elas efetivamente estão cotadas nos Estados Unidos, mas são Sim. empresas indianas. Ok, ok. Um, eu depois fui confirmar. Na verdade, são empresas globais, não é? São consultoras, essencialmente são consultoras de IT, mas a sede é na Índia. E pronto, e ele desde 2007 que tem este fundo, pá, e tem tido retornos bastante acima da média. Portanto, o índice indiano acho que teve um compounding de 10 ou 11% desde que ele abriu o fundo. E ele tem tido retornos de 21% desde o início do fundo. O resumo da Em, estratégia dele. em moeda local, em- em rupees. sim, sim, sim. É. Ah, opa, pois isso é sempre um problema, não é? Quer dizer, ah, se tu és indiano, interessa-te um bocado a moeda local, não é? Sim, Não sim, mas, sei. mas, mas mesmo o retorno que tu como indivíduo esperas, dado que a inflação é mais alta, em termos reais não é Sim, sim. comparável a 20% do que um europeu ou um americano espera, não é? Portanto, com a inflação bastante mais Sim. baixa. Em termos reais, não. É não tirando mérito, claramente é um retorno espetacular, mas Yeah. seria equiparável a ter para aí 15% em dólares ou em euros, não é? Sim, sim. Ahm, e pronto, e basicamente a estratégia dele não é nada de novo. Aliás, há uns tempos agora até com, com as taxas de juros a zero, houve muita gente que pregava um bocado a estratégia de never sell e de mãos de diamante e coisas do género. Pá, ele resume a estratégia dele como ele só quer investir em empresas com alta qualidade e com perspectivas de continuar a crescer no futuro, com um portfólio semi-concentrado, pá, e depois never sell. E ele é daqueles exemplos de, se calhar, mais até extremistas que eu já vi de never sell. Portanto, ele basicamente tem o fundo desde 2007 e tem 9 vendas no fundo. Portanto, tem 16 anos, fez 9 decisões de vendas.
Pá, e dessas 9, acho que 2 delas até foram aquisições, portanto foi obrigado a. Portanto, ele, na verdade, tem menos de uma venda de 2 em 2 anos. Portanto, é claramente Uau. uma pessoa com pouca, pouca atividade. Um, e pronto, ele basicamente fala sobre o início, começa a fazer então essa analogia da teoria evolutiva e dos investimentos e começa por referir um tópico bastante interessante que é, ao longo das últimas décadas, desde Darwin até agora, que a teoria evolutiva tem tido grandes avanços e grandes progressos, e a comunidade científica, a maneira como olham para a teoria evolutiva, tem estado constantemente a ser mais rebuscada, a responder a mais perguntas. E depois faz uma analogia com os investimentos, que é a segunda área que ele gosta mais, e que a comunidade de investidores tem estado cada vez pior nas últimas décadas para cá, e que os retornos têm sido cada vez piores em agregado dos investidores ativos, e que lá está, a indústria como um todo, não é, tem estado cada vez pior nas últimas décadas, e que acho que teria muito a aprender como a teoria evolutiva funciona e como a comunidade da teoria evolutiva tem trabalhado. E depois o livro, então, é essa tentativa de convergência no livro. Pá, e o livro está dividido em 3 partes, 3 capítulos que regem um bocado a teoria dele, não é? O primeiro capítulo é a importância de focarmos no downside e não no upside. Um, assim resumido. O segundo capítulo tem a ver com então escolher empresas de high quality e o que é que ele resume como high quality, e depois o terceiro é não vender, não é? Be very lazy. E depois cada um deles, o primeiro capítulo só tem mesmo um capítulo, o segundo capítulo está dividido depois em alguns, e o terceiro também. Mas vou resumir também um bocado, porque senão o livro são 300 páginas, ainda é um bocadinho. Tentar só um bocado dar os tópicos e tentar fazer essa analogia. E então, o primeiro capítulo achei muito giro, e ele também decidiu pô-lo em primeiro lugar, e também comenta sobre isso, que é se as pessoas se fartarem do resto do livro, pá, que ele acha que é das coisas mais importantes, e portanto ao menos retiram ali aquela moral do focar no downside. Pá, e então ele começa por olhar, lá está, mais uma vez, para a natureza, e para dar vários exemplos da teoria evolutiva sobre como a maior parte das espécies, ou a quantidade de exemplos que ele encontra nas espécies de seres vivos, em como elas, ao longo da história, lá está, a teoria evolutiva preza ou prima muito mais por comportamentos das espécies que incitam a sobrevivência, e menos comportamentos que possam trazer um, mais coisas boas, por assim dizer, ou seja, que possam fazer com que os elementos de uma determinada espécie consigam ter mais sucesso, né? Mais Então, recompensa, pronto, não é? mais recompensa, exatamente. Então, o que ele diz, resumidamente, é que a maior parte ou a vida toda, todas as coisas vivas prioritizam a sobrevivência a todo o custo. E que o engraçado disto é que isto aplica-se tanto para as presas como para os predadores. Porque se calhar é muito fácil ver isto do ponto de vista das presas, não é? De um animal que, por exemplo, no mundo animal que é um herbívoro, que acaba por comer ervas, mas acaba por ser uma presa para outros animais, e se calhar é muito mais fácil de entender neste ponto de vista, que é os veados, por exemplo. Os veados, não sei se é um bom exemplo, ele dá um bom exemplo noutras questões, mas todas essas espécies de animais têm imensos comportamentos que visam, lá está, como é que nós conseguimos evitar o perigo o máximo possível, como é que nós conseguimos não ser atacados, e todo o foco, não é, de espaço mental para esta espécie está em como sobreviver e como tentar evitar. Mas que isto também acontece a nível dos predadores. Os próprios predadores também tentam, a todo o custo, a sobrevivência, e não ter abundância de comida, ou conseguir caçar o máximo de comida possível, não é? E ele dá um exemplo muito, muito genuíno, por exemplo, da cheetah, que eu achei engraçado, e há pouco tempo até tinha visto coisas desse género no mundo animal, e sobre o problema da falta de comida do lado das cheetahs, que a maior parte das pessoas sabem que as cheetahs são o animal mais veloz do planeta. Uhum. Mas uma das coisas
que eu não sabia é o quão pouco tempo as cheetahs conseguem ter aquela velocidade. Portanto, elas conseguem atingir velocidades estonteantes, mas que o desgaste energético é tão grande que elas só conseguem manter aquilo durante pouco tempo. E o que acontece é que se elas falham, não é uma caça, hum, para já não conseguem voltar a atingir aquelas velocidades rapidamente e, portanto, elas precisam de parar e precisam descansar e se calhar até só podem tentar no dia a seguir porque já não conseguem fazer aquilo mais nenhuma vez hoje, ou fazem 2 ou 3 vezes e depois já não conseguem mais. E depois o que acontece é que torna-se cada vez pior daí para a frente, porque mesmo que depois consigam descansar e restabelecer energias, como não comeram, não é? As próximas vezes vão estar mais fomeados e vão estar cada vez mais cansados. E portanto isto é um ciclo que elas não se podem permitir a fazer várias vezes. Portanto, se elas falham a comida 2 ou 3 vezes seguidas, pá, cada vez vai ser mais difícil depois conseguir caçar. Portanto, para elas é mais importante que sempre que entram num modo de caça, que tenham a certeza que consigam caçar, do que ver, olha, vamos tentar, está ali umas presas fáceis, vamos só lá ver e vamos tentar fazer aquilo e pá, mesmo já tendo comida, olha, vamos tentar outra vez, né? Portanto, mesmo no momento da caça, a prioridade das chitas é eu quero ter a certeza que consigo caçar, ou o máximo de certeza possível que consigo caçar isto, e só assim é que vou fazer este esforço de caça. Porque se isso não acontecer, eu prefiro estar quieto, porque não quero gastar energias e correr o risco de depois não conseguir. Ele dá o Um, exemplo também de que uma cheetah, ao contrário de um leão, tem um porte muito maior, raramente ataca um búfalo. E apesar sim, do búfalo ser um animal, imagino eu, muito apetitoso, porque tem muita carne e uma cheetah consegue apanhar um búfalo, mas não tem a certeza que o consegue matar, porque uma cheetah tem para aí 45 quilos, enquanto um leão tem para aí 150 quilos. Portanto, a Chita acha que a recompensa, apesar de ser tão boa, como pode pôr em risco a sua vida. Se o Buffalo der uma cornada, por exemplo, ou ter força para fugir, decide, "Epá, esta recompensa, por muito pouco que seja, por pôr em risco a minha vida, não faz sentido. yeah, Claramente que isto não é uma decisão racional, é uma decisão evolutiva e é um instinto que faz com que a Chita não o faça. Portanto, a Chita não tem a racionalidade de pensar, ok, isto aqui não faz muito sentido, tem só um instinto apurado ao longo de gerações e gerações de chitas que realmente tentaram caçar o búfalo e falharam, e esse instinto yeah. foi apurado ao longo do tempo e realmente ela agora sabe, ela tem um instinto que Sim, sim, não deve sim. fazer. Sim, todas estas teorias, todas estas questões não deve ser visto à base da consciência humana, né? Yeah. É à base de provavelmente todas as chitas que caçaram búfalos acabaram por morrer porque não conseguiam caçar e portanto essas não deixaram descendência e aquelas que sobreviveram foram aquelas que só caçavam animais de pequeno porte Yeah. e portanto hoje em dia aquilo está entranhado nos genes, no comportamento delas, só caçarem de pequeno porte. Um, Lá está, e por isso é que a sobrevivência no mundo animal acaba por ser tão prioritizada, porque lá está, só aquilo que garante a sobrevivência da espécie a longo prazo é que passa para os descendentes, portanto, os Yeah. descendentes vão ter esses comportamentos que prioritizam a sobrevivência e, portanto, só as espécies que prioritizam a sobrevivência é que subsistem. Um, e E, ele e dá com, outros exemplos. Exatamente, ainda no da Cheetah, porque imaginamos que uma Cheetah morre porque tentou caçar um búfalo por ser porte grande e conseguir alimentar a ela e às suas crias, mas se a Cheetah morre ela e toda a descendência para baixo, porque as crias ainda dependem da Cheetah até bastantes meses. Sim, Portanto, sim, sim. Sim, muitas vezes a caça delas nem é para elas, é para as descendências, é para os miúdos e miúdas que não conseguem caçar ainda e ela tem que estar a caçar para os filhos. Portanto, acaba por ser ainda mais importante, não é? yeah, sim, sim. E com mais ramificações em termos de propagação daquela linha genética, digamos assim. Yeah. Ele dá outros exemplos, ele dá um exemplo, não sei se é veados que ele dá o exemplo, mas ou se são renas ou outro tipo de animais que têm aqueles chifres É, super robustos. são os veados vermelhos, que aliás temos em Portugal. Temos em Portugal? É, E da questão toda do acasalamento e de
decidir quem é que é o veado alfa. Essa história é espetacular. Pá, e à primeira vista e aquilo que pelo menos eu tinha presente na cabeça, que também não sei muito destes animais, é que nós estamos habituados a ver aquelas batalhas entre eles em que eles estão a expor os seus chifres uns aos outros e a lutar com os Com chifres amarradas, com e cornadas. que exatamente, e que só quem ganha aquelas batalhas é que depois é o macho alfa, não é? E consegue aumentar a reprodução. Mas a verdade é que elas têm imensos mecanismos para evitar chegar a esse ponto. E existem vários passos até lá de tentativa de intimidação do adversário, até na maneira de andar, que ele fala lá que metem uma postura a andar para mostrar vitalidade, que também isto não tinha parte gráfica, portanto era difícil de prever, e de emitir sons também para mostrar que eram mais fortes que os outros. Pá, e eles têm imensos mecanismos e imensos rituais entre eles, que são efetuados antes de haver qualquer tipo desse género, que permitem demonstrar, provar, entre aspas, quem é que é o mais forte, sem que haja propriamente batalha. É. Porque mesmo, lá está, mesmo tu achando que tu tens capacidade de derrotar o adversário e que efetivamente és mais forte, tens sempre o risco daquilo correr mal, ou tens sempre o risco de estar errado. E portanto, mesmo tu assumindo que epá, eu tenho a certeza que sou o mais forte, tu não queres passar pelo risco de uma batalha, porque isso acarreta sempre risco, lá está. E portanto, existem uma data de outras estratégias antes que tentam minimizar esse risco, e só se isso tudo falhar, é que efetivamente vai haver algum confronto. E mesmo no confronto direto, esse confronto raramente é até à morte, ou raramente é até um deles ficar com danos permanentes. Eles, quando veem que aquilo já está ganho, ou que há um lado que já está com alguma supremacia, eles tentam parar ali e assumir então a vitória ou a derrota antes que haja algum tipo de dano permanente que impeça qualquer coisa para o futuro. Portanto, Isto há apesar, muitas estratégias. sim, há muitas estratégias de mitigação, mas isto apesar de o retorno ser enorme, porque só um macho é que tem acesso a todas as fêmeas, que até se chama harém. Portanto, só um é que realmente pode ter a possibilidade de se reproduzir. Portanto, a recompensa é enorme e mesmo assim eles tentam mitigar bastante a hipótese de não sobrevivência. O, uma coisa muito interessante, eu estava, depois de ter lido esta parte, falei aqui com um amigo meu que até é caçador deste tipo de veados no Alentejo, e ele é caçador de arco e flecha, de arco, com flecha, e fica normalmente em cima de árvores à espera que os veados passem e afins. E uma forma de atrair estes alfas, principalmente o macho alfa, é levar chifres antigos e simular que está a haver uma batalha. E quando o macho alfa, ouve uma simulação de uma batalha, ele pergunta: como é que é possível haver uma batalha? Eu é que sou o alfa, se haver uma batalha tem de ser comigo. E vai lá ver. E este barulho de coordenadas atrai o macho alfa. Muito curioso. Eu não fazia ideia disso. Portanto, Um, é, nos dias de hoje funciona um bocadinho contra eles, porque lá está, nós temos inteligência e percebemos como usar estas coisas contra a própria espécie. Mas em circunstâncias de natureza, isso não teria um impacto tão negativo na vida deles. sim. Pronto, ele dá outros exemplos, mas aqui o resumo é então este: é o foco da sobrevivência a todo custo e não focar no upside. Bem, e depois ele dá um exemplo matemático muito giro, que eu nunca tinha pensado nisto desta maneira, mas que faz todo o sentido, em que ele mete então aqui esta questão do ponto de vista estatístico, a tentar perceber qual é que é efetivamente o mais vantajoso, se é nós melhorarmos as nossas capacidades de perceber qual é que são as empresas que têm sucesso, ou melhorarmos as nossas capacidades de perceber quais é que nós não devemos tocar de tudo. E o exemplo que ele dá, pá, isto é importante, há uma premissa inicial que é bastante importante, mas que é corroborada, não sei se é assim que se diz, mas que os dados demonstram que esta premissa é válida, que é, e ele dá o exemplo
o mercado americano, ia dizer, o mercado americano tem à volta de 4.700 empresas listadas. Né? Ele depois ele resume aquilo para 4.000 para ser mais fácil. Imaginemos que há 4.000 empresas listadas nos Estados Unidos. E que é fácil de perceber que são poucas as empresas que vão dar bons retornos, ou retornos acima da média. Os retornos acabam por estar todos virados para um número muito mais pequeno de empresas que têm retornos muito altos, em detrimento da maior parte das empresas que vai fazer abaixo da média. Mas lá está, em termos de matemáticos, para reduzir a complexidade, ele diz: vamos assumir que destas 4.000, 1.000 delas vão dar retornos acima da média e 3.000 vão dar retornos abaixo da média. Se calhar até é mais concentrado os retornos acima da média, mas para efeitos estatísticos vamos pensar isto desta maneira. E imaginamos que há um investidor que é extremamente bom a descobrir quais é que são as empresas que são boas. E ele tem 80% de probabilidade de taxa de sucesso. Portanto, sempre que ele diz esta empresa é boa, esta empresa não é boa, vai dar retornos acima da média, não vai dar retornos acima da média, ele acerta 80% das vezes. À partida parece que provavelmente efetivamente 80% do portfólio dele, não é, vai ser um portfólio com retornos positivos. Mas na prática isto não acontece. Porque o que acontece é que se nós dividirmos estes dois grupos, ele, no grupo das 1.000 empresas, ele vai acertar então 80% e vai falhar 20%. Né? Então nessas 1.000 empresas, ele vai conseguir dizer que 800, vai conseguir descobrir 800 delas e vai falhar nas outras 200. Mas do outro lado, nas outras 3.000, não é? Que são más empresas, ele vai acertar outra vez 80%, portanto essas 3.000, agora aqui já é mais difícil fazer contas, mas 2.000 e tal dessas empresas ele sabe que não são boas empresas, mas depois há ali 300 dessas que não são boas empresas, que ele mesmo assim vai dizer que são. E portanto, na verdade, essas 4.000, ele vai ali pegar, imaginem, 1.000 delas, que são as corretas, que são empresas que ele diz, ok, são estas 1.000, mas só 800 é que são efetivamente corretas e as outras 200, 1.100, as outras 200, 300 são erradas. Portanto, na verdade, a taxa de sucesso dele é à volta dos 57% e não nos 80%. Ou seja, porque é 80% no total, mas como há bastante mais que não são boas, não é? Esta probabilidade, na verdade, reduz-se bastante para 50 e tal por cento, 57, o que é? Sim, isto porque, assumindo que há 3.000 empresas que estão más e que ele 20% das vezes vai identificar uma delas como sendo boas e 20% de 3.000 são 600 empresas. Portanto, ele escolhe 800 das boas e 600 das más. Exatamente, exatamente. Portanto, e isto acontece porque há muito mais más do que boas. Pronto. Yeah. Se fosse igual, pronto, isso não acontecia. Mas como há muito mais más do que boas, isto está skewed, não é? Está a toldar para teres mais empresas más, apesar de ele ser Exatamente. muito bom. Apesar de seres muito bom a identificar, como vais-te enganar 20% das vezes, e há muitas empresas más, acabas por levar muitas empresas más como se fossem boas. Não. Sim, é curioso. E depois ele faz então dois casos hipotéticos, que é, então, o que acontece agora se ele ficar melhor a identificar as empresas boas? Ou o que é que acontece se ele ficar melhor a identificar quais é que são más e a excluí-las? E agora não vou aqui com muita matemática, mas basicamente o que ele demonstrou é que se ele ficar 10% melhor a identificar as empresas boas, o retorno, a sua taxa de sucesso a identificar passava de 53 para 57, o que é que era? Um bocado assim do género. Mas se ele ficar 10% melhor a excluir as empresas más, aquilo passava de 53 para 70%. Ok? E portanto, matematicamente, é muito mais importante tu melhorares os teus skills daquilo, do que é que tu não queres, do que é que tu achas que é mau, do que propriamente identificar as boas. E aqui recai um bocado aquilo que o Charlie diz, não é? Que é inverte, não é? E em vez de quereres identificar as boas, a melhor maneira é o que é que eu excluo do meu portfólio e depois o resto, não é? Fica por exclusão de partes. Não é? É mais fácil tu excluires tudo o que não queres, pá, e depois só tens as últimas das quais então aí tiras uma conclusão. Para os nossos ouvintes que gostam de estatística, ele refere exatamente o erro tipo 1 e erro tipo 2, né, os positivos, os erros positivos e os falsos positivos, e depois tenta separar se alguém se focar a minimizar o erro tipo 1,
ou minimizar o tipo 2, portanto está, em termos estatísticos está bem apanhado. E onde eu acho que ele é capaz de falhar, ou pelo menos eu achei que ele podia ter explorado mais, é quando tu tentas realmente minimizar um dos outros erros. Acho que é excessivo assumir que o outro tipo de erro não se altera também. Percebes o que eu quero dizer? Por exemplo, eu quero dizer que queres ficar melhor a reduzir o erro tipo 2, portanto, basicamente, a reduzir apanhares empresas más quando pensas que são boas. Se tu quiseres reduzir Eu este erro ao máximo, tu também vais reduzo o outro. também reduzir o outro, É. fica muito menos provável que realmente apanhes empresas boas. Sim, sim, isto não é independente, não, um do outro, Exato. portanto, o melhorares de um lado acaba por melhorar do outro lado. Mas pronto, aqui mais ou menos, mais uma vez o que ele quer passar, a mensagem que ele quer passar é o foco deve estar em excluir aquilo que não funciona e não em olhar para o que é que vai resultar, não é? Apesar das coisas serem interligadas, não é? Se melhoras um, melhoras o outro. Exatamente. A conclusão é mais importante não termos uma empresa má no nosso portfólio do que é ter uma empresa, ou tentarmos ter Yeah. uma empresa boa, não é? E Portanto, ele acaba com. o fear of missing out deve ser controlado ao máximo. Se não temos a Yeah. certeza, não devemos ter medo de perder aquela oportunidade. É mais importante realmente investirmos no que achamos que tem um downside controlado. Exatamente. E ele acaba por dar uma das conclusões que é pá, se há algo que fez o Warren o melhor investidor da história, não é ele detectar os maus investimentos, ele é o melhor a rejeitar os maus investimentos. Ele sabe exatamente, é muito fácil para ele dizer isto eu não quero, e do que ele efetivamente descobrir o que é que realmente vai resultar. E se nós olharmos um bocado para a história dele, e como investidor, acaba por ser um bocado verdade. Eu acho que quase nunca ele deu um tiro naquelas empresas que têm os maiores retornos de todos, não é? Epá, agora é muito difícil olhar também para os anos 70 ou aos anos 60 e lembrar o que era, o que é que, Sim, quais é que foram é estatisticamente os melhores retornos, mas quer ele nunca dizer, teve, a os Apple, retornos deles nunca teve, sim, exato, é para lá há pouco tempo, mas os retornos deles nunca tiveram ligados a ele ter investido nas melhores empresas, é. mas estiveram sempre ligados a ele, efetivamente cometeu muito poucos erros graves. E portanto, o resto acabou por tender para ser positivo. E, Um, e teve muitos erros, segundo o próprio, muitos erros de omissão, mesmo assim, não é? Mas são erros ok. Eles falam muito sobre a Google, o facto de terem falhado a Google, ainda mais quando viram que a Geico estava a fazer publicidade na Google que resultava lindamente e que não havia nenhum custo yeah, marginal para a Google naquela publicidade. Portanto, tinham margens brutais, era um ótimo negócio e eles sentem que aí foi um erro de omissão que poderiam não ter feito, investir em Google. Mas mesmo assim, ao serem tão exigentes, provavelmente não investiram em Google, mas também não investiram numa Aeron, não investiram em algo que com perda exatamente, exatamente. permanente de capital. E é isso, eles tiveram grandes retornos numas GAICs, na Capital Cities, ABS, ABC, Yeah. Disney, etc. Mas lá está, nenhumas dessas empresas foram as empresas pá, que foram vistas como os melhores investimentos da história, ou coisa do género. Não, foi só um combinado de empresas que tiveram bastante bons resultados, a juntar a não ter nunca. Aliás, ele próprio diz que foi muito raro os investimentos onde ele teve perda de capital. Yeah. Toda a Mesmo os gente conhece, se calhar, correram. a Dexter Shoes, não, mas Yeah. a Dexter Shoes foi uma delas, mas é muito, muito, muito raro ele ter perdas permanentes de capitais ao longo do Yeah. início. E, depois, e também o facto de ser altamente exigente em não perder capital fez com que ele não gostasse muito de retalho. E por não gostar muito de retalho, não investiu em Costco, apesar do Munger Yeah. provavelmente ter dito que era uma ótima empresa e o próprio Munger ter Sim, investido bastante em Costco, mas o Warren realmente não gostava de retalho e sempre mas, foi muito mas eles relutante. sempre investiram em alguma coisa em retalho. E ele teve uma participação na Walmart durante muitos anos. Yeah. Mas sim. E tem aquelas pequeninas, tipo a Nebraska Furniture Market e coisas do género. Mas nunca foram muito ativos no retalho. E acho que do que foram ativos sempre tiveram com o pé atrás, sim. Sim, Foi. mas por causa disso também provavelmente não foram apanhados na Sears,
não é? A retalhista que teve durante alguns anos a Perg 6 e que parecia altamente barata, mas pronto, foi, foi à bancarrota. E foram relativamente rápidos a sair Tesco, investiram, mas depois acabou por não correr muito bem e saíram porque também não gostavam muito do negócio. O Walmart que é interessante, eles saíram à volta de 2008, mas Yeah. onde realocaram, não, é difícil dizer se correu melhor ou pior do que ter mantido o Walmart, porque realmente também Sim, foi sim, uma sim, ótima sim. altura para realocar capital. E outra perda que eles tiveram em retalho também foi a Tesco, mas também não foi assim muito grande, mas eles estiveram investidos na Tesco britânica Sim, venderam a perder. foi o que eu tinha acabado de dizer. Acabaram por sair com alguma rapidez. Eles entraram por lá está, estava Yeah. barata e parecia um player dominante, mas afinal. Mas sim, portanto, exato, o primeiro tópico disto era, e se calhar o mais importante para ele, focar em não perder dinheiro, e daí a regra número um ser não perder dinheiro, e a regra número dois ser nunca esquecer a regra número um. Mas é importante, este foco é bastante importante. Eu acho que quase todos os grandes investidores que eu conheço são muito mais focados no downside do que no upside. Um, o upside é um bocado. Nas equities, o upside faz por si próprio, né? Porque quando estás certo, pá, aquilo, a tendência é fazer bastante dinheiro. Se não perderes, não é? De uma maneira geral, pá, o upside já está toldado para o teu lado. Aquilo. Mas como tudo na vida há algumas exceções à regra, e uma exceção que me lembro de um grande investidor que não controla tão bem o downside é o Drucker Miller, não é? Aliás, ele vê uma bolha a formar e a primeira coisa que faz é investir na bolha. Viu a bolha da Nvidia a formar-se e tornou a Nvidia numa das maiores posições pronto, e claramente ele tem um mapa mental muito diferente daquilo que estamos a falar aqui, que é controlar o downside em primeiro lugar e só depois ir à procura do upside. Sim, sim. Mas é pá, eu gosto muito de ouvir falar, mas é sempre muito complicado fazer coisas parecidas com o que ele faz. Mas Lá está, sim, é um modelo, é diferente, é uma forma de investir bastante diferente, claramente resultou também, mas, mas eu acho que é um mapa mental diferente àquele que nós temos. sim. A única coisa que eu gostava de poder ter do Drunken Miller que não tenho é a capacidade dele de investir em diversos ativos. Ele não, lá está, não é só um investidor de ações, ele investe em ações, obrigações, ouro, o que for que tiver a resultar, e isso acaba por fazer com que tu sejas mais robusto em relação a teres anos em que não és afetado por perdas, né? Porque há anos em que as ações efetivamente correm bastante mal, até pode ser 2 ou 3 anos seguidos, mas normalmente há outras classes de ativos que estão a funcionar e ele é muito volátil em investir noutras classes de ativos. E esse mapa mental é uma coisa que eu acho extraordinário e que para mim seria muito complicado. Um, e muitos bons investidores também o fazem, o Seth Klarman, o próprio Warren também investiram em obrigações, mas claramente o foco deles está sempre nas ações e depois, em casos esporádicos que sejam muito extremistas, Gritantes. aí sim. Sim, Exato. sim, sim. Mas pronto, então, Mas eu estou contigo, é muito interessante ouvi-lo falar, eh, mas acho que sou humilde o suficiente para pensar que não conseguiria replicar. sem dúvida, sem dúvida. Então vá, vamos para o segundo tópico, que senão isto vai se arrastar. Já vamos a estes episódios longínquos, com 3 horas. Vou tentar despachar isto um bocadinho. Portanto, o segundo tópico está em investir em grandes empresas, essencialmente. E ele divide isto em vários subcapítulos, e dá diversos exemplos da teoria evolutiva. O primeiro exemplo que ele dá é o facto de haver um traço da teoria evolutiva, e eles apanham isto com manipulações genéticas em agricultura, em que se focassem num traço do que queriam alterar geneticamente, depois havia muitos outros positivos que vinham por arrasto. E que era mais importante às vezes decidir qual é que é o traço correto que nós queremos moldar, do que estar a pensar em mudar em muitas coisas, e se nós acertássemos que isso depois isso representa uma data de coisas positivas que vêm por arrasto que nós não nos precisamos de focar. E ele também dá esse exemplo depois para o mundo financeiro, e a métrica que ele escolhe focar-se e que ele diz que traz muita coisa por arrasto
é o Return on Capital Employed, uh, mais até do que o Return on Equity, porque ele quer excluir a A dívida. alavancagem ou não haver alavancagem, mas pronto. Mas seria, este seria a métrica número um. E o que ele quer dizer com isto é porque é que ele escolhe esta métrica. Ele escolhe esta métrica, obviamente nós sabemos que o Return on Equity a longo prazo é o mais importante, mas ele escolhe esta métrica não só porque isto define o que é uma boa empresa ou não, em termos de retornos, como para tu teres esta métrica alta, isto implica uma data de coisas que vem por arrasto e que tu não precisas de focar muito. Por exemplo, uma das coisas que ele diz a longo prazo é: tu, se uma empresa tem retornos sobre o capital altos a longo prazo, não só a empresa operacionalmente funciona muito bem, não só tem um bom modelo de negócio, como, por exemplo, pá, muito provavelmente isto é uma gestão com grande capacidade e com muita integridade, porque também, para manteres estes retornos altos, tu também tens de ser bom investidor de capital. Ou seja, a maneira como eles alocaram os lucros também tem que continuamente ser boa. Não toca só na parte operacional, como também toca na parte da alocação desses lucros. E, portanto, para eles serem bons a alocar os lucros e bons operacionalmente, normalmente são gestões que também são íntegras, que também têm uma boa cultura. Portanto, muita coisa vem por arrasto para poder permitir que estes returns on capital employed sejam altos continuamente. Uhum. E portanto é muito importante focar-se só nesta métrica em vez de estares a tentar encontrar várias coisas, porque esta métrica já traduz essas coisas todas de uma maneira geral, obviamente. Um pushback, um possível pushback seria uma das leis mais fortes em economia e nas finanças, que é a reversão à média. Um retorno muito alto normalmente atrai nova competição e tende a fazer com que esse retorno baixe para o nível de custo de capital. É engraçado porque isso é verdade, ao mesmo tempo que não é verdade. Isso é verdade, mas depois temos exemplos de empresas que se mantêm com retornos sobre capital altos ao longo de décadas. Uhum. E isto também recai sobre um capítulo que ele grava para o fim da história de ser lazy, não te mexeres muito, que ele também dá um pushback a isso, que é ele diz que pá, a maior parte das coisas, quer da natureza, quer no mundo empresarial, mantêm-se como são durante muito tempo. Um, e depois dá exemplos de algumas empresas, né? Ele fala, por exemplo, da L'Oréal e diz: epá, a L'Oréal, se nos anos 80, se olhares para a L'Oréal nos anos 80 e se olhares para a L'Oréal hoje em dia, a maior parte da história da empresa é igual, a maior parte dos retornos sobre o capital que têm é iguais. Pá, pouca coisa mudou na empresa nas últimas quase 3 décadas. E portanto, se tens uma coisa deste género que está a funcionar, então devemos é continuar em vez de tentar procurar outra coisa, não fazer nada e tentar continuar com o flow. E isto é engraçado porque pá, estes dois conceitos eu acho que não são, parecem que são mutuamente exclusivos, mas não são, porque ao mesmo tempo que parece no mundo financeiro ou no mundo animal que pá, as coisas estão constantemente em mudança, não é? A maior parte das empresas vão à falência muito rápido, estão sempre a ser criadas novas empresas, que a mudança é uma coisa constante e sempre a acontecer. Mas depende muito da maneira como nós olhamos para isto. Ao mesmo tempo que isto é verdade, também é verdade que, pá, que há coisas que dificilmente mudam e que se mantêm-se literalmente iguais década após década após década. Um, e é interessante perceber estas duas coisas e tentar perceber que se nós estamos, se nós reconhecemos uma coisa que tem estas características, que não só os retornos altos, mas que tem tendência a não mudar, pá, então o mais provável é que aquilo não mude durante muito tempo e é um erro grave nós tentarmos sair daquilo para ir para o outro lado porque está caro ou vice-versa. Tu leste, E tu leste agora o Same as Ever do Morgan Housel, que se foca yeah. exatamente nisso, no que não muda, em vez daquilo que está sempre a mudar. Alguma coisa que não muda que tenhas apercebido ao ler o livro, que acho particularmente relevante e que tenha surpreendido? Vai falar nisso, tem Aí aqui. está. Espetacular. Um, eh, o livro é mais sobre questões de comportamento humano, que obviamente está muito ligado, não é? Mas há muita coisa que não muda no comportamento humano. E ele dá o exemplo, há aquele exemplo muito conhecido que ele fala muito nos podcasts sobre o Jeff Bezos e da Amazon, que o objetivo da Amazon desde o início foi focar-se naquilo que não muda para poder Yeah. continuamente estar empenhado na mesma coisa. A malta Uh, gosta de preços baixos. yeah.
nunca vai acontecer um dia, diz ele, né? E eu também concordo, em que o cliente vai dizer: epá, eu quero é que isto demore mais tempo a chegar à minha casa. Ou que isto seja Isso- mais caro. Sim, Exato. Portanto, pá, se nós lá está, conseguirmos focar naquilo que não vai mudar, pá, muito facilmente o ideal é deixar-nos estar quietos, independentemente. Ele leva aquilo a um ponto extremo que eu acho que não era capaz. Ele diz que não vende empresas, mesmo que elas tenham perto de 60. uau, Há ok. o- Agora mudámos para saímos do Morgan House e fomos para o livro original que estávamos a falar. Como é que ele se chama? Nossa, é uma boa questão. Ele tem um nome que não é fácil de ler. Polak Prazad. Lá, exato. Um, Então, o polaco não e vende mesmo, tenha que as ações tenham um não, preço tonto. não. Ele só vende se, no fundo, se ou tiver considerado que teve errado na análise, ou se efetivamente alguma coisa se passou na empresa que danificou, por exemplo, a imagem permanentemente, ou qualquer coisa operacional no negócio. Ele Agora, ela fala, está ele fala das vendas que fez no livro. Fala, fala, fala. Fala, ok, ok. Há algum caso concreto que ele tenha vendido por o que é que seja? Ele dá um exemplo de uma empresa que. Isto por acaso é engraçado, porque eu acho que dificilmente venderia nesta situação, mas ele vendeu. Ele dá um exemplo que é um exemplo bastante engraçado, porque a empresa continuou a crescer. Basicamente, eles estavam ativamente a falar com a gestão, e era uma empresa, já não sei o que é que eles vendiam na Índia, mas era a empresa que tinha o maior market share numa coisa qualquer da Índia, e eles começaram a perder market share. E eles foram falando ativamente com a gestão sempre deu boas argumentos para isso estar a acontecer, e ele Uhum. próprio considerou que esses argumentos eram bastante lógicos e válidos. Por isso é que também manteve o investimento. Portanto, ele concordou com a gestão que aquilo fazia sentido, um, e que aquilo era uma coisa provisória. Mas aquilo porque estava a perder market share num ano, no ano a seguir continuou a perder, no terceiro ano continuou a perder. Pá, e a determinada altura a empresa continuava a aumentar as vendas e os lucros, e o negócio até estava a ser positivo, mas ao fim de 3 4 anos da empresa a perder market share, ele acabou por sair da posição. Um, e uma das coisas que depois ele achou que lá está, que essa perda de market share era estrutural, que não ia voltar, e ele decidiu sair, mesmo a empresa tanto continuando a crescer, e o investimento dele foi positivo nesses 3 ou 4 anos. Uau. Só que a perspectiva futura, lá está para ele, foi pá, a vantagem competitiva destes gajos está em Está a ser declínio diluída. estrutural. Né? É. Yeah. E portanto, mais tarde ou mais cedo, isto vai correr mal. Um, portanto, é um exemplo muito interessante da qual eu provavelmente não sei se venderia. E isto, Um, isto foi uma venda que aconteceu há quanto tempo? Pá, há pouco tempo, pouco tempo. Ah, ok. Então, Agora ainda não não. temos o benefício do tempo para saber se foi o que é que aconteceu com essa empresa ou já temos? Provou ser Deixa-me uma boa venda ou confirmar. nem por isso? Deixa-me confirmar. Ararara. Ver se consigo. É pá, pois. Pois, agora não encontro assim. Ok. Tenho que ir confirmar. Não tenho a certeza se provou ser uma boa venda ou não. Mas pronto, este foi um caso positivo, mas a maior parte dos casos dele são casos deste género. São casos em que pá, alguma coisa estrutural ele acha que afetou a empresa. Yeah. um, e daí ter vendido, ou porque achou que a gestão não tinha capacidades, fez alguma coisa que achou que a gestão não era aquilo que ele estava a pensar. Mais do que um PER estar caro, lá está. Aliás, ele nem gosta muito da questão do PER, porque o PER junta questões operacionais com com métricas financeiras, não é uma métrica financeira, e o PER até é uma má métrica do ponto de vista dele para avaliar uma empresa. E eu concordo, é uma métrica para avaliar a valorização da empresa e não para avaliar a qualidade da empresa. Yeah. Um, e portanto, é uma pessoa que pouco. Ele depois também diz que esse Super 60 também é um bocado. Pela experiência dele, as empresas excepcionais tendem a surpreender pela positiva,
E portanto, muitas vezes estes esperos que se parecem muito altos acabam por nem ser assim tão altos, porque há sempre surpresas pelo lado positivo que acabam por mostrar que não está assim tão caro. E daí o foco também não ser tão grande nestes valores. Mas pronto, eu não sei se venderia neste caso, por exemplo, porque eu acho também natural se tu tens uma empresa com market shares ridículos, às vezes tipo 70%, numa indústria a crescer, não é? Uhum. E se ela também continuar a crescer, epá, eu acho que é mais do que natural que ela perca um bocado de market share. Um, É como está a acontecer agora com a AWS da Amazon, não é? Na cloud. A AWS tem estado a crescer menos do que cresce a Azure e a Google Computing e a Google Cloud Computing. Portanto, é normal que perca a cota de mercado, não deixa de ser o player dominante e não deixa de ser um negócio espetacular e que cresce muitíssimo. sim, sim. Mas a Pá, cota eu de percebo mercado que lá está a eu cair um percebo que a bocadinho. tua que isso significa que haja mais competição, isso significa que deixa de ser tanto um monopólio, não é? Que o teu moat seja tão grande. Pá, mas é mais do que natural. Se isso não, se mantivesse assim, era ouro sobre azul, não é? Como se diz. Mas é muito difícil que isso se mantenha assim. Portanto, para mim seria muito complicado vender nesta posição. E também seria muito complicado vender com a empresa a um perto de 7. O Never Sell para mim é uma coisa que eu acho que não funciona. Aliás, eu acho que eu tenho que eu tenho que aguentar não vender por questões só de valorização, que eu acho que vende demasiado rápido. Mas também acho que era impossível aguentar essas valorizações absurdas. É. Uh, O, um cenário, estava a pensar na AWS e realmente uma perda de cota de mercado é compreensível e o negócio continua a ser bastante bom, apesar de estar da Amazon estar a perder mercado na cloud. Por outro lado, se a Google começasse a perder cota de mercado, aí eu ficaria um bocadinho nervoso. Não é? Apesar de ter 95%, começasse ano após ano a perder 2%, 3% em cada ano, sim, sim, sim. isso implicaria uma mudança muito estrutural na qualidade do negócio. Apesar de claramente continuar dominante, deixava de ser um monopólio para um oligopólio, ou o que é que fosse, aí sim teríamos que avaliar a Google de uma forma completamente diferente. Sim, concordo, concordo. Acho que depende um bocado da situação. Um, e, e pronto, voltando agora um bocadinho atrás, a ver se fechamos esta parte do livro. O livro é muito interessante e tem outros capítulos interessantes. Pá, mas aqui só para dar mais 2 pontos em relação às empresas de qualidade. Pá, um dos pontos que ele diz pá, que eu achei giríssimo, é um capítulo em que ele fala sobre a convergência. Convergência no mundo animal e convergência empresarial. E há uma coisa muito gira que ele diz que a convergência é ubíqua no mundo animal, mesmo quando não há ah, hum, semelhanças genéticas. Ou seja, há espécies que não têm ligação nenhuma genética até milhões de anos atrás e elas desenvolvem as mesmas características. Apesar de não terem uma correlação genética. Quer Por dizer, exemplo, todas têm desde o início, mas ele dá o exemplo, por exemplo, de voar e das asas, uhum. e dá o exemplo dos morcegos e de pássaros, não é? Ok. Os pássaros, tanto os pássaros como ele dá outros, mas pronto, neste caso, tanto os pássaros como os morcegos desenvolveram asas e conseguem voar, mas não há. Os morcegos são mamíferos, os pássaros são. Não sei qual é que é a classe deles de animal, pá, mas não têm uma ligação direta geneticamente durante milhões de anos. Portanto, ou seja, estas asas dos dois lados foram desenvolvidas com teoria evolutiva, mas completamente separadas. É como se a própria genética e natureza tivesse que chegar às mesmas conclusões para os mesmos problemas. Ou seja, há uma solução única, digamos assim, entre aspas, e se tu tentares de outra maneira diferente de chegar a esse caminho, tu vais acabar por desenvolver as mesmas coisas. Ou seja, se tu voltares agora a uma espécie que não tem nada a ver com estas e pedires para começarem a fazer mutações genéticas a torta e direita, a tentar chegar a uma solução, aquilo ia desenvolver outra vez asas, porque é a estrutura ideal, não é, para tu poderes voar e, portanto, é a única maneira que tu consegues de voar. E, portanto, é como se houvesse uma solução para este problema e a natureza fosse chegar à mesma conclusão, independentemente do caminho que Exatamente. tentasse chegar. São soluções independentes ou de origem independente para o mesmo problema. Pronto, e tem uma solução. Yeah, faz sentido. Exatamente.
E esta convergência, este é um dos exemplos, quanto mais está a estudar isto na natureza, mais questões destas está a descobrir em todo lado. Ou seja, o que ele diz é esta convergência é ubíqua na natureza, e nós conseguimos encontrar isto em todo lado. E a conclusão que ele retira disto depois para as empresas é, ele costuma dizer que ele não investe em empresas individuais, ele investe em, como é que ele diz? Ele investe em, não é padrões que ele diz, agora não estou a ver a expressão que ele usa, mas ele investe nestas conclusões de convergência. Ou seja, podem ser empresas que não têm nada a ver umas com as outras, mas que ele detecta que estão a convergir na mesma solução, e então ele vai investir nessas duas empresas, apesar de parecerem completamente diferentes. Essas duas empresas entram não pela empresa individual que ela é, mas porque as duas chegaram à mesma conclusão e essa conclusão é a conclusão que é válida para dar os retornos. Não sei se me estou a fazer entender, parece ser um bocado confuso. Consegues dar um exemplo do que é uma conclusão que substancie a tese de investimento? Epá, pois não necessariamente, mas o que ele diz é que ele tem aquelas checklists todas dele, que é um return on capital employed alto, uma gestão íntegra, que não tem dívida. Ele também é adepto de não investir em empresas com dívida. Ele discorda totalmente Hum. da teoria financeira que existe hoje em dia, que é a teoria optimal de dívida, que muita gente tem, que é, pá, há uma dívida exata que tu deves ter para maximizar os ganhos. Em finanças é a dívida que optimiza o custo de capital ponderado por o custo de equity e o custo de dívida. E essa é a dívida ótima. Mas ele É, tem uma diferença de opinião em relação a isso, não sim, é? sim, sim, ele discorda totalmente. Ele diz mais uma vez: tu deves é optimizar a sobrevivência e É. não, e não a questão ótima. E ele dá um exemplo muito giro de uma empresa que ele tem na Índia, que em pleno Covid, quando estava tudo a cortar, e Ele, ninguém ele, sabia não o que é tem, que ia acontecer. ele, na verdade, não tem essa empresa, mas gostava muito de ter. Estás a falar da Exatamente. AG Pines. Exatamente, exatamente. É, Que os gajos, espetacular. em vez de despedirem pessoas e fazerem layoffs, eles aumentaram os ordenados. Hum. E pá, e claramente, ainda se calhar não se refletiu as consequências disso, mas que são estas decisões que depois a longo prazo, meu, fazem com que ela tenha uma vantagem competitiva que as outras não têm. E lá está, a questão de não teres dívida e teres cash no balanço, pá, acima de tudo é uma opcionalidade, dá-te opções. E as opções são bastante importantes porque tu, em momentos difíceis e de crise, pá, quem não tem opções é obrigado a tomar um caminho. E esse caminho pode não ser o ideal, né? Quem tem opções pode escolher o caminho ideal em detrimento dos outros caminhos que a competição é obrigada a decidir. E que a longo prazo isso é uma última vantagem estrutural para as empresas. Portanto, não só maximiza a sobrevivência, como dá-te a opcionalidade de tomar as decisões certas nos momentos certos. Um, mas pronto, isto para resumir que pá, há este conjunto de características de empresas que, entre aspas, descobriram esta solução, a convergência, não é como ele diz, deste caminho, pá, e implica estas características todas, não ter dívida, ter uma boa gestão, ter uns retornos sobre capital altos, ter uma data de outras Hum. coisas. Pá, e as empresas que descobrem, não é, esta solução para o problema financeiro, ele investe nelas. E, portanto, ele não é tanto a empresa individual, mas é Uhum. esta solução, não é? Ok, esse equilíbrio final. O, Exatamente. o Moniz referiu exatamente essa obsessão quase por empresas com muito pouca dívida ou sem dívida ou tem net cash que esse tipo tem e como algo que não dava o devido valor e, portanto, interiorizou no seu processo de investimento. E Uh, depois estas coisas também se interligam umas com as outras, porque uma empresa que tem retornos sobre capital muito elevados, normalmente gera demasiado cash. Portanto, elas são empresas que não precisam muito de recurso à dívida, porque ou tu consegues reinvestir a estes retornos altíssimos, o que muitas vezes não dá, não é? Porque pá, se conseguisse então era o ideal, não é? Mas muitas vezes tens um. Olha, o caso da Evolution, temos aqui a falar, não é? Seja um retorno sobre capital de 60%. Epá, dificilmente tu vais conseguir pegar em todo o dinheiro que geras e reinvestir no negócio.
E o que acontece é que vais acabar por estar a gerar cash que nunca mais acaba. Portanto, normalmente estas empresas que têm estes retornos também estão a nadar em cash, portanto, não têm dívida. Portanto, as coisas são um bocado. Ligam-se um bocado, não é? Uma Google, não é? Uma Facebook, não é? Gera mais cash do que consegue aplicar. Uma Evolution, a Netcash também. Eu agora vou dar o exemplo da Gir, que é um caso diferente, mas que lá está, por ser uma financeira. Um, mas é difícil tu conseguires reinvestir esse dinheiro todo a esses retornos. E esses retornos fazem com que tu estejas sempre a cuspir cash, né? Portanto, É. é, Principalmente se fores um negócio capital light, como esses todos, não é? sim. Se, olhando, por exemplo, para a Vidrala, em que também tem retornos altos sobre o capital, tem retornos para aí de 15%, portanto, não tão altos como os 40% que algumas de software têm, Hum. mas 14% ainda é bastante alto. Sobre o capital, depois tem 20% sobre equity. Realmente aí, como é preciso investir em fábricas e tudo mais, há menos essa tendência para ficar Hum. amplamente cheia de cash, né? Ma- mas também é uma empresa que praticamente não tem dívida, não é? Não é como Praticamente se não tem dívida, é fosse verdade. muito endividado. Sim. Mas sim, portanto, estas coisas também acabam por estar um bocado umas interligadas umas com as outras, né? É. Um, e lá está, tu acabas por. Eu acho que toda a gente gosta de uma empresa que esteja a gerar cash e que não sabe o que é que há de fazer ao cash. É muito melhor do que uma que esteja sempre a precisar de investir, não é? E de usar Exato. dinheiro. Pronto, o Maniche disse que isto foi uma das coisas que não dava devida importância e ao ler o livro começou a dar ainda mais importância, principalmente a não gostar tanto das empresas que optimizem os retornos sobre equity, tendo mais alavancagem. Algum ponto tenha sido especialmente marcante para ti, porque este aqui já tu tinhas mais ou menos claro que não gostavas de empresas com dívida. Sim, sim, já tinha falado várias vezes sobre isso. Um, e isso aconteceu também no Covid, agora falando, e por acaso é um exemplo de uma empresa que eu tenho ainda, que é a MTY Food, que já falámos muitas vezes. Uhum. Um, e, e é uma empresa que tem muita dívida, pá, muita, lá está, é relativo ao negócio, não é? Sendo um franchising como na verdade até nem tem muita dívida, se olharmos para as competidoras, tipo uma Domino's Pizza, uma coisa do género, tem muito mais dívida do que ela. Mas é uma empresa que tem alguma dívida e que no Covid foi das empresas que mais me fez tremer, não é? Porque ainda por cima é da restauração. Yeah. Restauração com dívida no Covid, epá, é aquilo que tu queres fugir, ou querias fugir. E foi mais ou menos a partir daí que eu também comecei a formar mais esta opinião de não querer ter dívida nenhuma. Ou muito pouca. Este é um dos exemplos que eu tenho. Pá, depois tenho algumas Uma, financeiras que a dívida é vista desculpa, de outra maneira, não é? Mas que também outra, têm um problema de dívida. outra coisa aí na MTY Food é que eles têm dívidas especialmente porque fizeram muitas aquisições ao longo do tempo. Não é? Se não fossem as aquisições, não teriam tanta dívida. Curiosamente, é uma das coisas que também. Como é que este senhor se chama, o autor? Pá, pronto. Ah, é difícil, é difícil. É Mas é polaco muito. prazado. O polaco. É mais uma coisa que o polaco diz não gostar muito ou não gostar nada, digamos assim, é aquisições. E, ele, Sim, sim, sim. e a analogia que ele Mas, faz das aquisições também é muito interessante e ver principalmente como custo de oportunidade. mas há exceções nas aquisições. Ele dá um exemplo da Bayer e Monsanto, mas são aquisições muito. Aqui, este franchising como é a MTY funciona bastante como a Constellation Software, né? Portanto, eles estão a comprar marcas diferentes que É são independentes descentralizado. de. Yeah, que são Descentralizado. independentes yeah. Um, mas sim, mas eu percebo que, por tendência, eu também não gosto de empresas com muito teor aquisitivo, né? Mas Porque é raro. olhando para a Evolution, claramente as aquisições não foram boas aquisições e são Sim. mais distração do que outra coisa. Sim, sim, e os CEOs têm tendência, não é, a querer, pá, a querer empresas maiores e as aquisições têm tendência a não serem muito bem feitas e há problemas de integração. Sim. Portanto, normal, há mais coisas más do que boas, né, em aquisições. Ego Um, e querer maior, mais. E estar nas notícias, não é? Ele também é, fala sobre isso. A maneira mais fácil de ser entrevistado pelo Financial Times ou pelo Wall Street Journal é fazer uma aquisição e dar-lhe uma entrevista. exatamente. Mas pronto, mas
agora voltando à dívida, tirando a MTY e algumas empresas financeiras que eu tenho, que sempre fui muito reticente porque têm dívida, não é? Apesar de não ser, a dívida não pode ser vista da mesma maneira, mas elas são alavancadas por natureza. E o risco de uma empresa que tem dívida é o mesmo risco de uma empresa financeira, como um banco, como uma seguradora, na minha opinião, não é? Até se calhar tem mais risco de alguma maneira, depende um bocado, mas sim, tirando essas empresas, depois olhando para o meu portfólio, a maior parte delas não tem dívida, ou tem sempre muito pouca dívida. E tenho sempre tive muitas net cash e não gosto mesmo nada de dívida. Tirando isso, epá, eu acho que não trouxe assim nada de novo. Pá, se calhar sedimentou algumas ideias. Epá, eu também já tinha presente na minha cabeça que o Roy, para mim é igual, desde que tenhas atenção à dívida, lá está. Ah, que sempre foi a métrica mais importante, a longo prazo, pelo menos. Se calhar é irrelevante num ou 2 anos, mas se estás a investir para longo prazo é o mais importante. A parte do Never Sell é uma coisa que me faz alguma confusão, que eu percebo, mas eu não conseguia manter isto a pés muito alto. Mas também se calhar pela minha dimensão e se calhar porque eu acho que iria conseguir pôr noutro lugar. Agora, vender por vender também não sei, mas acho que iria conseguir pôr noutro lugar e ser mais rentável. Mas não tiro assim muito mais conclusões daquilo que ele faz. E provavelmente o Focus, que eu também já tinha, mas eu gostei muito, que se calhar aumentou a minha maneira de olhar para isto, de focar no downside e não no upside, de um ponto de vista estatístico, não tinha visto desta maneira. Essa parte reforçou ainda mais a minha maneira de pensar em relação a estar mais confortável com FOMO, não é? O mais importante é controlar as empresas que realmente nos parecem ter investimentos sólidos e não estão tanto preocupados em perder bons investimentos. Exatamente. Epá, e pronto, olha, concluo aqui, senão também depois vocês não vão ler o livro. Portanto, quem estiver mais interessado, até podem contactar, que eu também posso fornecer se não conseguirem arranjar. Boa. E olha, e deixamos os incentivos para outra oportunidade, já vai bastante longo e assim não nos matamos nem matamos os nossos ouvintes demasiado. E aproveito para desejar, meu caro, ótimas entradas, um ótimo 2024 ao nível pessoal e ao nível profissional. E que se for um ano mau, olha, é uma boa oportunidade para reforçar. Se for um ano bom, parabéns. Esperemos que o próximo ano seja um ano bom. Acho que sim, acho que vai ser um ano. Este ano foi um ano de mudança e o próximo ano é um ano de reforçar essas mudanças, mas com coisas positivas. Portanto, é isso mesmo. Estou confiante para o próximo ano, estou confiante. E, olha, bom ano a todos. Um bom ano a todos aí também contigo, para ti e todos os que estejam aí contigo. E vemos em 2024. É isso mesmo. Se tudo correr bem, com mais podcasts, mais consistentemente. Mas sem promessas. É sem promessas. Vamos tentar cumprir os requisitos mínimos, mas não queremos quebrar outra promessa. Um grande abraço. Força.